Boa noite, turma. Vamos para a nossa última aula, que tem como tema hemodiálise e diálise peritoneal. Hemodiálise e diálise peritoneal. Mas o que é o termo diálise? O termo diálise refere-se à técnica para a separação de substâncias cristalóides contidas em uma solução que se quer dialisar, empregando-se para tanto uma membrana semipermeável como filtro e uma solução dialisadora. Os métodos dialíticos utilizados são hemodiálise, que utiliza a circulação extracorpórea, e a diálise peritoneal, o que utiliza o peritônio como membrana. Os objetivos da terapêutica dialítica consistem em remover substâncias tóxicas e escórias metabólicas, retirar o excesso de líquido e controlar a pressão sanguínea do paciente. O dialisador capilar, ele tem a forma cilíndrica e suas extremidades são demarcadas com cor vermelha, que é o arterial, correspondente à entrada do sangue do paciente nos capilares, e com a cor azul, que é a venosa, que corresponde à saída do sangue dos capilares para o paciente. As vias de acesso à circulação. Utiliza-se basicamente dois tipos básicos de catéter: o catéter de duplo lumen e o catéter que tem um único lumen. Esses catéteres, eles podem ser localizados na veia subclárea femoral ou na jugular. Em alguns casos, tem pacientes que realizam a diálise por meio da fístula. A fístula nada mais é que a conexão entre uma artéria e uma veia. Geralmente, ela é feita nos membros superiores para que o paciente possa realizar a diálise. E também, quando o paciente possui essa fístula, não se pode, em hipótese alguma, puncionar o paciente nem verificar pressão do lado que o paciente possui a fístula. O que é o transplante renal? O transplante renal é uma intervenção cirúrgica em que o rim do doador é transplantado no retroperitônio, numa das fossas ilíacas. Indicações: todo paciente com insuficiência renal crônica e abaixo de 60 anos é um receptor potencial para o transplante renal. Lembrando que numa unidade de terapia intensiva utiliza-se o balanço hídrico. Mas o que é o balanço hídrico? O balanço hídrico é o registro diário de líquidos infundidos e eliminados de um paciente. Mas quem vai realizar esse registro? É a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é responsável por anotar no balanço hídrico todos os líquidos que foram infundidos e os líquidos eliminados e a quantidade desses líquidos. Lembrando que esse balanço hídrico possui um papel específico e nesse balanço existe também o local para que o técnico em enfermagem possa colocar os sinais vitais dos pacientes. Mas qual é o objetivo do balanço hídrico? O balanço hídrico, o objetivo dele é realizar o rígido controle de infusões e eliminações no paciente. Ele serve também juntamente com os exames laboratoriais para identificar o início de algumas patologias que os pacientes estão apresentando na unidade de terapia intensiva. Lembrando, pessoal, que esse balanço hídrico é realizado durante 24 horas, pelo turno manhã, tarde e noite, na unidade de terapia intensiva. E quem vai registrar as informações são os técnicos de enfermagem e o enfermeiro, e também fazer o cálculo final do balanço hídrico. É responsabilidade da equipe de enfermagem. As necessidades de aporte média diária de ingesta hídrica para um adulto: água livre ingerida de 1.200 a 1.500, água em alimentos ingeridos 700 a 1.000, oxidação de 200 a 400, somando cada um, o primeiro dá 2.100 e o segundo dá 2.900. Necessidade de água, em média de 40 ml por quilograma. Necessidade hídricas endovenosas, no RNs e lactentes de 100 a 150, crianças de 10 a 20 kg de 70 a 90, criança acima de 20 kg de 50 a 70 e adultos de 30 a 50.
Perdas líquidas em um adulto, na urina, de 1.200 a 1.700. Fezes, de 100 a 250. Perspiração, de 100 a 250. Pele, 350 a 400. Vaporização pulmonar, 350 a 400, somando cada um. O primeiro dá 2.100 e o segundo dá 2.900, total. Algumas particularidades do balanço hídrico. O paciente que realiza a diálise deve-se anotar o peso diário desse paciente antes e após a diálise no balanço hídrico. Anotar também no impresso o volume infundido em nutrição parenteral periférica e anotar também todas as infusões, bolsa de soro, medicações EV no balanço hídrico. Lembrando também que deve ser anotado no balanço hídrico quanto foi administrado de dieta interal, quanto foi de diurese desse paciente também, e anotar em casos de diurese em fraldas. Tem idoso, criança que fazem diurese em fraldas, então nós precisamos pesá-las e dar um desconto para a gente poder saber quanto de perda de eliminações esse paciente teve. A documentação do balanço hídrico deve se preencher com o mesmo padrão de anotação, anotar em espaços em brancos, outras formas de perdas como ileostomia, gastrostomia, colostomia, geralmente nós anotamos, e cada instituição tem uma cor padronizada de caneta para poder fazer essa anotação. Pode ser vermelha, preta, azul, depende da instituição. Dependendo também do protocolo de instituição, tem os horários que são lançados as anotações nos balanços hídricos. Nesse balanço hídrico vem a identificação do paciente, a data, o horário, anotar o momento em que se realizou o ganho ou a perda desse paciente. Todo líquido administrado nesse paciente deve ser medido antes desse paciente ingerir esse líquido. Isso é uma forma de nós termos o controle de líquidos administrados no paciente. Como deve ser feito o registro na folha de balanço hídrico? Geralmente, o registro ele obedece os horários padrões, 6, 12, 18 e 24 horas. Se for 24 horas, é responsabilidade da equipe do noturno. Geralmente, encerra-se o balanço às 6 horas, fazendo a soma de cada item separado, ou seja, as medicações que foram infundidas, a eliminação, o que foi aceito por via oral. O balanço hídrico final, geralmente, ele é a soma de total de líquidos administrados subtraído do total de líquidos dos eliminados. Depende de cada instituição, mas geralmente o fechamento do balanço hídrico ele pode ser feito pela equipe do noturno ou manhã, sempre totalizando 6 horas. Lembrando que em alguns casos tem pacientes que possuem restrição hídrica. A restrição hídrica significa limitação na quantidade de líquidos que podem ser oferecidos em 24 horas para esse paciente. O volume de líquido que esse paciente necessita sempre vai ser prescrito pelo médico e a gente vai seguir as orientações da prescrição médica, se esse paciente tiver restrição hídrica, assim como as medicações, as infusões de líquidos, tudo vem prescrito, então nós seguimos a prescrição. Então, pessoal, aqui é uma imagem do balanço hídrico, é o que deve ser contido. Aqui, geralmente, nós colocamos a data do dia, o horário, hemoderivados, se foi administrado, o expansor, o aporte, se está em sedação, se está em drogas vasoativas, se tem medicação, se tem dieta, se essa dieta é através de nutrição parenteral periférica. Isso aqui é o administrado. E o eliminado está relacionado a drenos, sonda nasogástricas e diurese. Essa aqui é uma imagem de uma ficha de controle de balanço hídrico, tá? E uma informação importantíssima para a equipe de enfermagem. Quando que o balanço é positivo e quando que o balanço é negativo? O balanço positivo é quando o volume de líquidos ganhos
for maior que a perda, então o balanço vai ser positivo. Mas e quando o balanço é negativo? É quando o volume de líquidos eliminados for maior que o administrado. Aí nós temos o balanço negativo. Obrigada.